Olá, eu sou Adriano Alves, sou consultor de Ayurveda, instrutor de Hatha Yoga clássico, discípulo de Jesus Cristo. Estou passando aqui com a leitura do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus, Kenneth Reagan. Compre esse livro, tenha ele em casa, muito bom. Nós estamos lendo capítulos, são 29 capítulos, e agora vamos ler o capítulo 10, então são 5 páginas, capítulo 11, mais 2, capítulo 12, já é um pouquinho maior o capítulo 12, eu acho que vai dar para a gente ler só até o 11. Vamos fluir aqui e ver o que acontece. Vamos lá. Capítulo 10. Seguindo o testemunho. No Salmo 18, 28, diz assim: Por que fazes resplandecer a minha lâmpada? Ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O autor Kenneth Reagan diz assim: Nós deixamos aquela igreja, fomos convidados pelos líderes de uma denominação para que assumíssemos outra igreja interinamente e então fomos. Posteriormente, enquanto estava em meu devocional orando, senti um peso de voltar à igreja da qual eu tinha saído ao fazer a prova com o pedaço de lã. Eu não havia terminado o que Deus queria que eu fizesse ali. Geralmente isso acontecia quando eu estava orando em outras línguas acerca do sermão para o culto de domingo. Lembre, quando oro em outras línguas, meu espírito ora, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Senti um pesar tão grande sobre aquela igreja que eu havia deixado há mais de 2 anos, que pularia e correria daquela sala para me livrar disso. Uma vez, quando me dei conta, estava na rua ao lado da igreja, pensando como eu cheguei aqui. Para chegar ali, eu tive que sair correndo do estudo na igreja, atravessar o auditório e passar pela porta. Mas eu não me lembro de ter feito aquilo. Eu estava tentando me livrar daquele peso. Eu não queria voltar a pastorear lá. Finalmente, aproximadamente 30 dias experimentando aquilo, eu disse ao Senhor: Tu estás falando comigo sobre voltar para lá? Tu estás tentando me dar alguma orientação? E terminei assim: Fale com minha esposa, ela pode ouvir também. Em uma manhã, enquanto lavávamos a louça, eu disse à minha esposa: Querida, se o Senhor falar alguma coisa com você, compartilhe comigo. Eu não disse a ela nada mais. Então eu esperei 30 dias. Você não precisa ficar tão apressado a respeito de certas coisas. A Bíblia diz, abre aspas, aquele que crê não foge, fecha aspas. Isso está em Isaías 28:16. A fé não se apressa. O diabo vai tentar pressioná-lo. Então ele vai dizer, abre aspas, corra, rápido, fecha aspas. Ele vai tentar demover você da fé, colocá-lo em dúvida, em incredulidade e tirar você da direção de Deus.
30 dias depois, enquanto eu lavava a louça e minha esposa secava, eu disse: o Senhor tem falado com você? Se ele tem falado, eu não estou sabendo, ela respondeu. Procurei ser um pouco mais específico para tentar ajudá-la. O Senhor tem falado com você alguma coisa sobre voltar para... Três pontinhos. Falei o nome da cidade onde a igreja ficava. Oh, ela disse, pensei que fosse eu mesma. Bem, vamos analisar o que você quer dizer quando diz eu. Se quisesse se referir à carne, não estaria certa. Mas se diz o verdadeiro eu, o homem interior, realmente você. Então você está correta. Lembre que o Espírito é a lâmpada do Senhor. Então não é apenas você. O homem exterior é o Senhor acendendo a lâmpada para você. No homem interior, o homem de dentro. Vou lhe fazer uma pergunta, só para que possamos nos assegurar disso. Do ponto de vista físico e mental, falando apenas naturalmente, você quer voltar para lá? Insisti. Oh, não. Então, não poderia ser você, não é? Poderia ter sido melhor dizer, não poderia ter sido a carne, o homem natural, o homem exterior. Você não pensaria em fazer alguma coisa que não quer fazer. Continuei. Percebi que ela estava com o testemunho interior da mesma forma que eu. Algumas vezes, o testemunho interior está lá e as pessoas nem percebem. Estou convencido, eu disse a ela, de que Deus está nos guiando nessa direção. Somente Ele poderá abrir uma porta e nos fazer voltar para lá. Deixemos que Ele faça assim. Ele fez. Em poucos meses, sem que eu fizesse nada naquele sentido, fui convidado para pregar uma semana naquela igreja. Mais tarde, a diretoria perguntou se eu estaria interessado em voltar a pastorear. Não contei a eles sobre a direção de Deus, apenas disse, eu poderia estar. Nós todos temos conversado e a igreja quer você de volta. Bem, continuei, eles teriam de voltar em mim. Então, deixe-me dizer o que vocês vão fazer. Vão em frente e votem, e eu direi a vocês no fim das contas. Do ponto de vista natural, minha esposa e eu ainda não queríamos voltar para lá, embora amássemos as pessoas. Não queríamos morar naquela cidade, não queríamos morar naquela casa. Em meu coração, eu não queria obedecer a Deus, mas no que se refere à minha carne, ela recusava. Em meu homem natural, meu homem exterior e na minha mentalidade e pensamento humano, não queria voltar para lá. Então, permaneci orando e jejuando enquanto a diretoria fazia os anúncios e conduzia a eleição. De fato, eu dizia ao Senhor que não queria confiar no testemunho interior que tanto eu quanto minha esposa havíamos tido. Era quase o terceiro dia do jejum. Eu queria que o Senhor se movesse de alguma forma espetacular. Queria algum tipo de palavra, línguas e interpretação, uma profecia, ou que Deus simplesmente escrevesse no céu. Abre aspas. Vá para aquele lugar, fecha aspas. Eu estava ajoelhado, clamando, gritando e implorando, porque eu não sabia fazer nada melhor do que isso. Deus também guia por meio de uma voz interior, da mesma forma que pelo testemunho interior. Essa voz interior disse, abre aspas, levanta-te e pare de agir dessa forma. Eu me levantei, então eu disse, Senhor, se pudesse apenas me dar um sinal sobrenatural, eu me sentiria melhor a respeito desse assunto. Ele respondeu,
Você já tem tudo. Não precisa de nenhum sinal sobrenatural. Você não precisa de nenhuma frase sobrenatural escrita no céu. Você não precisa de línguas e interpretações. Não precisa de profecia. Você já sabe no interior o que precisa fazer. Agora faça. Eu resolvi fazer. Muitas vezes ignoramos o testemunho interior. Queremos algo no âmbito dos sentidos. Buscamos o sensacional e perdemos o sobrenatural. Precisamos aprender que Deus guia seus filhos, principalmente por meio do testemunho interior. Muito bom. Vamos para o capítulo 11. Número 2. A voz interior. Em Romanos 9:1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Vou repetir. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. Kenneth Hagin diz: a maneira número 1 pela qual o Espírito nos guia é por meio do testemunho interior. A número 2 é pela voz interior. O homem exterior tem uma voz e o homem interior, que é o espírito do homem, também tem. Essa voz do homem interior chamamos de consciência. Essa voz do homem interior chamamos de consciência. Ela é mansa e suave. Que maravilha! Seu espírito tem uma voz. Ele falará com você. Em setembro de 1966, saímos de Garland, Texas, um subúrbio de Dallas, onde moramos por 17 anos e nos mudamos para Tulsa, Oklahoma. Como a mudança aconteceu, minha esposa e eu estávamos em Tulsa a trabalho. O ministério estava crescendo e eu já havia imaginado em minha cabeça o que fazer com o escritório e a casa no Texas para acomodar o crescimento. Contudo, um amigo que estava conosco em Tulsa disse: irmão Hagin, você tem de vir para cá. O antigo escritório do irmão T.L. Osborne está à venda. O administrador deles me pediu para vender o escritório. Ele falou o preço que estava pedindo, que era extremamente baixo. Ainda assim, eu não estava interessado. Finalmente ele disse: vamos dar uma olhada? E eu fui, apenas para agradá-lo. No momento em que entrei naquele prédio, uma cigarra começou a cantar dentro de mim. Algumas vezes o testemunho interior é tão real que pode quase soar como uma cigarra. Eu conhecia aquele som, assim como sabia meu nome. É isto. Mas eu não quis ouvir. Na verdade, eu queria permanecer em Garland. Abre parênteses. É por isso que muitas vezes não ouvimos. Nós queremos ouvir. Dizemos que queremos, mas de fato não queremos. Interessante. De volta à casa de nossos amigos, minha esposa me perguntou sobre o prédio. Oh, não. Eu já imaginei como vamos fazer tudo. Vamos permanecer onde estamos. Vamos transformar nossa casa em escritório e permanecer em Garland. Naquela noite fomos para a cama e eu não pude dormir.
Normalmente, não tenho problema em dormir. A Bíblia diz, abre aspas, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Vamos repetir, isso aqui é interessante. A Bíblia diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Eu sou amado dele, e você também, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Efésios 1, 6, que fala assim, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, eu sempre clamo a promessa do Senhor e digo, Senhor, eu sou o seu amado, então eu aceito o Senhor e o seu trabalho. Eu lhe agradeço pelo sono. Eu sempre durmo tranquilamente, mas desta vez não pude. Minha consciência estava me incomodando. Minha consciência é a voz do meu espírito. Meu espírito sabia e eu não o estava ouvindo. Deitado em silêncio durante a noite, eu disse, Senhor, se queres que eu me mude para Tulsa, eu irei. No natural, não quero me mudar, mas eu não ficaria no meio do seu caminho. Então dentro de mim ouvi uma voz mansa e suave. Não me refiro ao Espírito de Deus falando. Quando o Espírito de Deus fala, percebemos mais autoridade. A voz mansa e suave é o nosso Espírito falando, mas ele transmite a mensagem do Espírito Santo que está em nós. Interessante. Aquela voz mansa e suave, a voz interior, não com tanta autoridade, lá dentro de mim disse, eu vou dar aquele prédio a você. Eu ri. Sei que há muita incredulidade nisso, mas eu disse, tudo bem, quando você fizer, acreditarei. Aquela voz interior, pegando o que o Espírito Santo estava dizendo, me revelou. Apenas observe. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas foi surpreendente como Deus nos deu aquele prédio. Mais detalhes sobre a mudança para Tulsa no apêndice 3. Então nós caminhamos agora dois capítulos. No próximo nós vamos para o 12. E estamos vencendo. Aos poucos nós vamos chegar lá. Falta até 29. Já lemos. Vamos iniciar o 12. Já lemos um terço do livro. Estamos indo para a segunda, um terço, 2 terços, vai dar metade do livro. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você foi edificado, por favor, curta o vídeo, assine. Assine, é assinar mesmo? Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe o Espírito, a sua voz interior, se ela te mandar, você mandar para alguém, se esse alguém vai curtir. Nós não somos profissionais, nem fizemos técnica e nem estudo nenhum, nós estamos aqui guiados pelo Espírito de Deus. E se Deus vai falar se está falando com você e você acha que Ele vai falar com alguém através dessa forma que eu conduzo, só faz. Segue para frente, vamos seguir para frente. Muito bom estar aqui. Gratidão. Deus abençoe.